Deus está nesse lugar. Eu gostaria de convidar a igreja para fazermos a leitura da palavra que Deus me tem dado nesta manhã. Apocalipse no capítulo 5, esse é o texto que eu quero falar com vocês. É o texto que Deus já falou comigo. Eu estava ouvindo os louvores aqui nesta manhã e parece que a gente combinou tudo, né? Parece que a gente combinou tudo. E na verdade a gente não combinou nada. Mas Deus planejou tudo. Então eu quero nesta manhã falar sobre o Cristo, que é a resposta para o caos na história. Esse é o texto que Deus me tem dado, Apocalipse capítulo 5. Agradeço a Deus pela vida do nosso amado pastor Oséias Viana, pela oportunidade. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Pastor Oséias é um presente de Deus para as nossas vidas, irmãos. Eu não sei quantos tira naquela oração um tempinho para colocar o pastor Oséias, a irmã Eliane, a Osiane, o Vinícius, toda a família pastoral na presença de Deus. Eu não oro se não apresentar a vida do nosso pastor. Orem por ele. Deus tem dado uma grande obra nas mãos dele e nós temos que segurar as mãos. E como fazemos isso? Orando, orando, orando. Amém? Amém, igreja? Deus te abençoe, amado pastor. Deus te abençoe. Todos os companheiros que aqui estão, a missionária Rúbia, que dirigiu esse primeiro período com tanta graça de Deus, eu fico com medo até de estragar, né? Eu fico com medo até de estragar, né? Apocalipse capítulo 5, já acharam? O texto está nos dizendo: e vi na destra do que está assentado sobre o trono. Quem que está assentado sobre o trono? Me ajuda, igreja. Quem que está assentado sobre o trono? Deus, Deus. Então, sobre a destra na destra daquele que está sentado sobre o trono, tinha um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aí o texto continua nos dizendo: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um ancião: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre uns anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Pode se assentar. Irmãos, irmãs, eu tenho dito que esse tem sido um ano revolucionário na minha vida em vários sentidos. Em vários sentidos. Ontem nós estávamos aqui na reunião de oração dos homens, os homens que aqui estão, e sábado de manhã não tem nada para fazer, venha orar. Se não está trabalhando, não tem outra coisa, venha orar. 1 hora apenas de oração, de leitura de Bíblia. Vença a si próprio e esteja aqui conosco.
venha compartilhar de coisas que Deus está fazendo aqui. E o pastor Oséias estava falando do texto que Deus deu ao coração dele, tomando como base o livro de Joel. E aí, de repente, os meus olhos caíram aqui no Apocalipse, em um momento em que já estava o pastor finalizando a sua exposição, e eu comecei a ler esse texto. E esse texto começou a fazer alguma coisa aqui dentro. Porque a palavra de Deus, ela faz isso. A Bíblia não é um livro apenas como qualquer outro tipo de literatura. Ela é a palavra do eterno Deus. Esses dias eu vim orar aqui pelo coral e quando saí comecei a conversar ali um pouco com o irmão Ambrósio. O Ambrósio é assim, ele começa a citar a Bíblia e alguns minutos depois começa a chorar. Não é isso? Ele começa a falar de Bíblia e aquele homem se derrama na presença de Deus de amor pela palavra. Essa semana, cumprindo um trabalho que a diretoria está fazendo, de ligar, de conversar com alguns irmãos e com algumas irmãs, falei com uma outra missionária muito amada aqui dessa igreja. E na resposta dela, ela citou Bíblia e ali começou a chorar. Ei, a palavra de Deus ainda tem comovido o seu coração? Ou é um livro qualquer? Ou é um simples manual de vida vitoriosa? É só um livro que você recorre na noite escura da alma? É um livro que você pega quando não tem o que fazer? Ou a Bíblia ainda é a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração? E aí, ainda ontem, eu preguei um outro texto e disse, vou falar sobre esse texto. Mas sabe quando o coração não queima? Sabe quando o coração parece que não está ali? Fiquei até umas 23 horas brincando com o Derek, porque o que o Derek gosta é que eu sente no sofá e fique vendo desenhos com ele. O detalhe é que ele me explica o desenho, item por item, personagem por personagem. Então, aí pode chamar, quem quiser chamar. Ele não sai, né? Ele fala, eu estou com o Zé. E aí, pronto, acabou, né? E aí o Derek foi dormir, já eram umas 23h30. E essa palavra na minha mente, mas eu disse, eu não vou pregar esse sermão, nem estudei, não preparei. E aí o Espírito Santo então me fala, vai estudar. Então vá preparar, porque é isso que eu quero falar com a minha igreja. E aí eu sabia, irmãos, que quando eu começo essas caminhadas, aí eu sei que a noite já era. E dessa vez eu fui até às 4h50 da manhã, comendo essa palavra. Sem sair da cadeira para nada, só lendo, só imaginando. Só tentando compreender o que está acontecendo aqui. O texto abre dizendo que eu vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Eu sei que a nossa igreja tem alguns historiadores, nós temos professores, pessoas que conhecem bastante de história. Então, quando nós lemos esse texto, a primeira pergunta a se fazer é, qual é esse livro? O que esse livro tem de tão importante? Existem várias teorias, mas eu vou ficar com aquela que eu acredito que faça algum sentido para nós. O doutor Simon Kistemaker escreveu um livro enorme sobre o Apocalipse, e ele diz, ao comentar esse texto, que esse livro é exatamente o rolo que revela o plano completo de Deus e o propósito divino para o mundo todo ao longo das eras do começo ao fim. Então ele está dizendo para nós que esse é o livro da história. Ele está dizendo para nós que esse livro contém o segredo dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Se é verdade, John Stott disse que 4 eventos marcam a história da humanidade. O primeiro é a criação, o segundo é a queda, o terceiro é a redenção, e o quarto momento extraordinário é então a consumação de todas as coisas, quando então a igreja será tomada e estará perante o Cordeiro, e pelas eras eternas poderá adorá-lo, glorificá-lo, experimentá-lo para todo sempre. Eu fui olhar um outro livro que eu gosto muito, do Dr. Grant Osborne. Ele tem um livro de mais ou menos umas 1000 páginas, que é um comentário sobre o Apocalipse. Grant Osborne disse que há uma tese de que esse livro
Trata-se de um livro celestial, contendo o plano redentor de Deus e a história futura da criação de Deus. Então ele concorda com a observação de Kistemaker, de que este é um livro que fala sobre a história. E aí tem mais informação aqui, porque eu preciso que você entenda qual é a importância desse livro e porque não é qualquer um que pode mexer nele. Não pode tomar, não pode nem pegar, não pode nem ver, muito menos ler o que está nesse livro, porque esse livro revela os segredos mais profundos do coração de Deus. D.K. Bill é outro teólogo renomadíssimo, outro homem que tem dedicado a vida para estudar a palavra, e ele afirma que o livro é mais entendido como o livro que contém o plano de Deus de juízo e de redenção, que foi desencadeado a partir da morte e ressurreição de Cristo, mas ainda tem partes desse livro que precisa se concretizar. Quando você pega qualquer tratado de história, ele vai se prender à história enquanto elementos que se prende apenas à dimensão material da vida. Melanie é formada em história, isso? Então, depois ela me corrige quando eu terminar. Agora, veja o que os nossos dicionários dizem sobre história. Celso Luft diz que história é narração metódica de fatos políticos, sociais, econômicos e culturais notáveis na vida dos povos. Então, pela lente do historiador comum, a história, ela se restringe à dimensão material da vida. Essa turma não consegue compreender que existe ainda uma transhistória. Para discutir a transhistória, a história que vai além da história, aí tem que ser filosofia da história, teologia da história, porque a história por si próprio não dá conta. A história, ela se prende aos momentos marcantes da história da humanidade. A palavra de Deus vai além. Ela começa quando não havia mundo, quando apenas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo desfrutava de uma harmonia perfeita nas eras eternas, quando nós não somos sequer capazes de imaginar. É lá que a palavra penetra. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e a Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. A história não é só o que nós estamos vivendo, não. E aí, como explicar a história? Alguns disseram que o sentido da história é o eterno retorno. Significa que nessa ideia do eterno retorno há um movimento cíclico absoluto e infinitamente repetido de todas as coisas. Quer dizer que a história, ela não se move para uma meta. Nesse caso, não há esperança, meus amigos, não há redenção. Se a história é cíclica, o que está acontecendo hoje vai voltar no futuro. Então a gente vive uma realidade que nos prende e que nos arranca a esperança, porque ela é cíclica. É assim que a cultura grega entende história. Nós temos o nascimento dos grandes impérios, as suas consolidações, e em um período posterior o seu declínio. Em um período posterior à sua ruína, aí surge outro império, se organiza, se estrutura, cresce, e depois ele desaparece da história. Se a história é cíclica, tudo aquilo que alguém um dia viveu, outro depois viverá, porque a história vai se repetindo. Outros dizem que não há a ideia de um eterno retorno, mas é o destino. Na verdade, a vida de todos nós já está escrita. Existem leis da natureza, existe alguma força impessoal no universo que já determinou o que acontecerá conosco. Por mais que você lute,
por mais que você trabalhe, por mais que você tente combater o fio da história, você não dará conta. Já está estabelecido, já está escrito, e nós estamos então emparedados por forças que nós não conhecemos. Outros falam sobre o acaso, quer dizer que as coisas acontecem de maneira aleatória, quer dizer que não existe uma causa ordenadora por trás dos acontecimentos que nos atingem. E aí entra a Bíblia para dizer: nem eterno retorno, nem destino e nem acaso, é providência. A providência diz que Deus criou, Deus guarda, Deus direciona a partir da sua mão poderosa. A providência diz que Ele criou, que Ele cuida e que Ele está conduzindo a história de acordo com a vontade, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu querer. Aí alguém vai dizer assim: pastor, se é verdade então que de acordo com a providência, esse Deus a quem nós estamos servindo, Ele está na sala de controle do universo e Ele está conduzindo a história, por que que o mundo está à beira do caos? Por que que o mundo está à beira do caos? Nós estamos percebendo que hoje, de maneira cruel, bilhões de pessoas vivem sem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e o mundo parece que de uma hora para outra vai cair. Nós percebemos que crises diversas atingem a sociedade nas áreas social, política, econômica, educacional, moral. É um modelo de sociedade. Eu não sei você, mas às vezes me gera desespero. Ontem um grande intelectual mandou uma mensagem dizendo que nós estamos entrando em um momento em que os homens perversos perderam medo e os homens de bem perderam a esperança. Às vezes é assim que eu me sinto também, sem esperança, porque as engrenagens da história projetam um sistema anti-Deus, e por todos os lugares que você olha, há indícios, há sinais de que uma grande cultura hostil à fé cristã está se levantando. Aí a desesperança, ela bate no meu coração, mas aprendi como escritor da área das ciências jurídicas que a desesperança, ela trabalha contra a justiça. Então, mesmo que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça que o mal vai prevalecer, ainda tem um livro, ele será aberto e as engrenagens da história, elas entrarão no plano que Deus tem estabelecido. Eu vou lhe dar alguns segundos, porque eu não acredito que tem gente aqui que não está dando glória a Deus nesta manhã. Você tem alguns segundos para adorar a Deus. Adore a Deus nesta manhã. Glorifica a Deus nesta manhã. Primeira coisa que esse texto nos ensina é a limitação humana diante dos mistérios da história. Tem coisas que nós não entendemos, e aí vem o desespero. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é que o desespero humano diante da presença do mal na história é visível. O anjo se levanta e pergunta: quem é digno? E o ser digno aqui não tem a ver com caráter, tem a ver com poder. O termo grego para ser digno não é uma pessoa cujos princípios éticos e morais atendam à exigência, mas se fosse assim, Deus também não teria encontrado ninguém. Mas a ideia não é de dignidade, a ideia de potência, porque o livro está onde? Onde está o livro aqui no texto? Onde está o livro no texto? Está perto daquele que está assentado no trono.
Não é qualquer um que se aproxima do trono. Alguém está entendendo? Não é qualquer um que chega perto do trono. Não é qualquer um que chega lá. Porque a questão não é só o livro, é onde o livro está. O livro está perto de Deus. Quem aqui consegue chegar perto dessa presença sem ser fulminado? Alguém aqui pode chegar perto dele? Ó Deus, dá licença aí, porque eu vou pegar esse livro. Será que pode? Não foi qualquer anjo convocado para isso. Foi um anjo forte. Deus escolhe nas miríades celestiais um anjo diferente. E esse anjo pergunta: quem pode? Quem pode? Aí João, ele vai dizer que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ah, meu Deus. Fritz Heinecker explica que o livro aqui mencionado parece ser o livro dos decretos de Deus, contendo pleno relato do que Deus, em sua soberania e vontade, determinou quanto o destino do mundo. E eu diria, não apenas o destino do mundo, o destino do homem e também o destino da própria história. Eu disse, não é qualquer livro. Tem uma outra observação que o Dr. William Hendricks faz: abrir aquele rolo, desatando os seus selos, significa não somente revelar o plano de Deus, mas levá-lo a cabo. É por isso que há no texto a ideia de dignidade. Quem abrir e quem lê tem que ser capaz de colocar em prática. E aí eu estava lendo um outro autor, e ele vai nos dar uma informação tremenda. Ele disse assim, que ninguém precisa de Jesus para saber que a história parece à deriva, mas nós precisamos de Jesus para solucionar o caos e colocar a história de novo nos trilhos. Então, meus irmãos, não havia ninguém no céu. Agora pensa comigo, vamos fazer uma leitura imaginativa, vamos fazer uma leitura bíblica imaginativa. Pense agora você no céu, e aí o anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro? Nós estamos falando que primeiro no céu, mas ninguém foi achado digno no céu. Por que não Miguel? Não é um grande anjo? Por que não Gabriel? Onde estavam os serafins? Onde estavam os querubins? Os anjos? E de acordo com uma teologia que entende que mesmo aqueles que já morreram no Senhor, não estando ainda naquele lugar do qual todos participarão, mas tem plena consciência, se é verdade que quem morreu já desfruta então de parte da paisagem celestial, onde estaria o nosso irmão Abraão, o pai da fé. De repente ele conseguiria, talvez chame Davi, o homem segundo o coração de Deus, chame Maria, é a mãe dele, chame José, é o pai adotivo dele. No céu, ninguém. No céu, ninguém. Então vamos procurar na terra, Felipe. De repente na terra a gente encontra alguém que pode abrir o livro e colocar a história nos seus devidos trilhos. Aí o texto volta para a terra, e na terra também não há ninguém, nenhum homem, nenhum poderoso, nenhum influente pode decifrar o sentido da história
e se puder compreender alguma coisa, não pode resolvê-la. Nossos líderes políticos não podem, os magistrados de hoje, com a sua sanha de poder, às vezes até pensando que são deuses, também não podem. Mas eu tenho uma grande empresa, eu sou bilionário. Tenta abrir o livro, porque quando se trata do livro, a nossa grandeza não é nada. Talvez os grandes mestres dos meios de comunicação, talvez eles farão uma campanha publicitária e terão acesso ao livro. Não pode ninguém na terra, debaixo da terra, alguém tenta governar a história. Então chame Satanás, pensa ele que abra o livro. Como pode ele abrir o livro? O livro está na presença de Deus. Se o livro está na presença de Deus, ele não pode chegar perto. De repente algum demônio do alto escalão do inferno chame. Mas a Bíblia encerra dizendo que ninguém debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro. E aí João então começa a chorar, que diante da nossa impotência, analisando o fio condutor da história, o que sobra para nós? Chorar, 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 chorar. A palavra grega para chorar muito é ekaion poli, significa eu me derramei em pranto. Grant Osborne comenta esse texto dizendo que a linguagem envolve uma profunda tristeza, indicando inclusive um lamento por algo que foi perdido. Deixa eu te falar um negócio aqui. Por que João chora e chora tanto? Por que ele chora e chora muito? Por que ele chora e chora de maneira incontrolável? Porque se ninguém for achado digno de abrir o livro, então o plano de Deus acaba ali. Então o plano de Deus se encerra ali, porque há no projeto de Deus a necessidade de que alguém chegue perto dele, tome o livro, abra o livro e coloque em prática aquilo que está no livro. Deus Todo-Poderoso, João chora porque ele sabe que agora a história está perdida. E o que tem restado a nós, irmãos, não é chorar? Sim ou não? O que tem restado a nós não é chorar? Hernandes Dias Lopes, quando fala sobre esse texto, ele disse que a crise de João é a crise de impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais escarniçadas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais se drogando, e a nossa reação não é outra senão a de chorar. Ei, a dor da história ainda tem gerado lágrimas nos seus olhos? Ou será que o sistema da nossa cultura já petrificou também os seus próprios sentimentos? João ora e chora. Se não aparecer alguém para abrir o livro, a história da humanidade chegou ao final, e chegou ao final de maneira triste. Quem não choraria aqui nesta manhã, pastor Oséias, se tudo aquilo que nós ensinamos de Bíblia de repente não se tornasse verdade? Quem não choraria aqui, meus amigos, ao saber que tudo aquilo que nós um dia cremos, acreditamos e pregamos não vai mais se concretizar, porque faltou alguém para abrir o livro? Só nos restaria chorar, domados pelo medo, domados pela inquietação e pela incerteza. Mas de repente algo extraordinário acontece, porque no meio da impotência humana, algo glorioso acontece ali no texto, conforme nós podemos ler lá a partir do versículo 5. Disse-me um dos anciãos: não chores.
não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E eis que eu olhei e estava no meio do trono. Enquanto eu não posso chegar perto, enquanto eu não posso me aproximar, enquanto você não pode, ele estava no meio do trono. Quantos podem adorá-lo nesta manhã? Quantos podem adorá-lo nesta manhã? Quantos podem adorá-lo nesta manhã? Para de ficar tratando Jesus como um qualquer. Para de tratá-lo como um mero filósofo, como um mero teólogo, como um mero médico, como um mero líder. É o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã. Tem algo diferente acontecendo aqui nessa manhã. Deus está visitando esse povo aqui nesta manhã. Deus está visitando essa igreja aqui nesta manhã. Será que Ele está achando o seu coração? Será que Ele está encontrando o seu coração aqui? Tem uma coisa linda no texto, que quando o ancião fala, ele fala do leão, mas quando João olha, o que ele vê? Ele vê o cordeiro. O anjo fala: eis aí o leão. Mas quando João olha, é cordeiro. Sabe por quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como cordeiro, Ele morreu a nossa morte, Ele assumiu o nosso lugar. E quando João vê que é o cordeiro, ele disse: como aquele que foi morto. Ora, Ele foi morto, Ele é cordeiro, mas agora Ele ressuscita como leão. Aqueles que tocaram nele quando ele era cordeiro, não tocarão nele agora como leão. Aleluia. Aleluia. Ele é leão. Aleluia. Sabe o que esse leão fará naquele dia, quando você chegar lá? E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, morte, pranto, medo, inquietação, desespero, raiva, revolta, porque tudo será diferente. Ed, pode vir. Pastor, mas tem bastante tempo. Tem. Mas irmãos, Ele já está falando que Ele quer falar conosco. E Ele é o Cordeiro. E Ele é o Cordeiro. E esse Cordeiro, irmãos, esse Cordeiro, Ele também é leão. Mike Wilcox disse: nós não precisamos de Cristo para dizer que o mundo está cheio de problemas, mas precisamos de sua explicação sobre a história, se quisermos entender o sentido dos problemas. E aí ele chega, e quando ele chega, pode fazer no solo, por favor. E aí quando ele chega, ele toma o livro,
E ele toma um livro. Vocês conferiram aí no texto, quando ele diz, lá no verso 7, que ele veio e ele tomou o livro da destra do que está assentado no trono. Ninguém pode pegar o livro, exceto o Cordeiro. E agora ele está no meio do trono. E agora ele está no meio do trono. E agora ele toma o livro. E agora ele toma o livro. E ele abre o livro. E ele sabe que o que está no livro está escrito a seu respeito. E nas mãos dele estão as chaves da morte e do inferno. Você está com medo do que acontecerá com o nosso país? Está com medo das coisas que virão? Deus está dizendo para essa igreja: o Cordeiro tem um livro da história nas palmas das suas mãos. Levante-se, por favor. Levante-se, por favor. Esse Cordeiro que foi morto, que ressuscitou e que venceu. Aí o texto diz: sabe o que ele fará por nós? Aliás, já fez. Qual é o futuro nosso, amados pastores? Qual é o nosso futuro? Tem gente que acha que a igreja é um povinho qualquer. Tem gente que acha que a igreja não é nada. Tem gente que acha que a igreja é um ajuntamento, como dizia o próprio Nietzsche, é uma debilidade gregária, é um ajuntamento de gente que perdeu a noção da realidade. É o que Richard Dawkins diz no seu livro, Deus, um delírio. Mas não é nada disso. O Cordeiro que morreu, ressuscitou, tomou o livro, disse que ele comprou. Ele nos comprou. Aleluia. E não apenas nos comprou, ele nos tornou reis, sacerdotes, e pelas eras eternas nós estaremos na presença, declarando o amor dele. Por favor, cante nesta manhã, cante. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Bem antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousando amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Meu inimigo foi, mas o seu amor foi por mim. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim, por você. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito,
Tem gente que entrou aqui nesta igreja, nesta manhã, dizendo: Deus, 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 tudo que eu tenho é medo, tudo que eu tenho é insegurança, tudo que eu tenho é preocupação. Tem gente que entrou aqui nesta manhã sem sabendo que a história lhe revela. Tem gente que entrou aqui nesta manhã e percebe que o barulho do relógio, o tic-tac, trabalha contra você, trabalha contra seus planos, trabalha contra os seus projetos, trabalha contra coisas que você sonhou, e parece que não vai dar mais tempo, e parece que nós desperdiçamos a nossa vida, e parece que daqui a pouco nós seremos presos por pregarmos a verdade nos púlpitos das nossas igrejas, e parece que daqui a pouco, para ter comida à mesa, a gente tem que negociar princípios e valores. Pode ser. Parece que a história caminha em direção a um lado sombrio, mas ó bendito amor, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele, como cordeiro, assumiu o nosso lugar. Pedro tentou defendê-lo, pegou a sua espada e atingiu alguém. Ele disse: não, Pedro, não, guarda a tua espada, rapaz. Eis que Pedro estava diante do cordeiro, mas o cordeiro também é leão. Ele disse: eu poderia agora pedir ao Pai, e Ele mandaria as hostes angelicais para me proteger. Mas Ele está dizendo: a vida é minha, não é Satanás que está me tomando a vida, não, a vida é minha, e eu a dou, 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 e eu a dou. Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, Espírito Santo, o Espírito Santo está nos dizendo que o cordeiro é leão, e ele está assim, ó, cuidando de você. E o cordeiro, que é leão, está cuidando de você. E o livro da sua história está nas palmas da mão dele. Quem éramos nós? Não éramos nada. Aliás, a canção diz que éramos inimigos. Éramos inimigos do cordeiro, meu Deus. E ele morreu a nossa morte, e ele protege a igreja. Eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edifico a minha igreja, e ninguém toca na noiva, porque ela é a menina dos olhos dele. Descansa o seu coração.
Eis o leão aí. Quem sente ele aqui nessa manhã? O leão está aí. Quem sente ele? Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Pastor Oséias, Deus abençoe. Vamos aplaudir o nome do Cordeiro.